Bom, pessoal, então boa noite a todos. É, Na aula aí passada, eu abordei sobre a primeira atividade, né, que vocês têm que desenhar aí uma caixa, né, duas caixas, né, uma para um evaporador e para um condensador. Vocês poderiam fazer tanto ele em perspectiva quanto usando as vistas, as projeções, né, vista frontal, lateral superior. E a aula de hoje, pessoal, vamos focar na segunda atividade. A segunda atividade aí, eu vou mostrar para vocês aí. A gente vai fazer tipo uma espécie de planta abaixo. A gente vai ter as coordenadas para fazer essa planta abaixo, certo? E para posicionar ali um ar condicionado, certo? Vou só mostrar, vou compartilhar a tela aqui, né? Vamos entender o que se pede. Vamos lá, então tá lá, reformando a biblioteca. Bom, então, o que que é aqui? Você foi solicitado a fazer um desenho arquitetônico unindo duas salas de aulas de 120 metros quadrados de área, com 10 metros de largura e 12 metros de comprimento. Então, as duas salas estão separadas por uma parede de alvenaria na largura. Então, a finalidade é transformar a sala em biblioteca, na qual será instalado um sistema de climatização com dois ar-condicionados tipo split piso-teto, evaporador e condensador, com capacidade de 18.000 BTU cada. A biblioteca terá capacidade máxima de 20 pessoas, 5 estantes para livros numa das extremidades da área, nas dimensões de meio metro por 3, 4 mesas retangulares medindo 1 metro por 1,50 m para estudos em grupo. Mesa da bibliotecária de formato retangular de dimensões de 105, de 1,5 m por 80 centímetros, e um balcão em madeira e revestido em fórmica com medidas de 2,5 m por meio metro e com 1 metro de altura, para separar a mesa da bibliotecária nos cantos da área. A porta com abertura de correr deverá ser localizada na parede de 10 metros, nas dimensões de 2 metros e 2,10 m de altura. A ventilação natural será feita então por 4 janelas de correr, dos tamanhos então de 2,5 m por 1,10 m, duas em cada dimensão maior da biblioteca. Então, o diretor da escola solicita que sejam locados no desenho todo o mobiliário conforme a melhor disposição para o atendimento dos usuários. As janelas e as portas deverão constar na planta baixa para ser aproveitada a melhor ventilação e iluminação natural. É, Deve constar também a provável localização dos dois aparelhos de ar-condicionado piso-teto. Vou só silenciar aqui rapidinho para não, só para não dar retorno aqui. Bom, então pessoal, aqui está falando, você terá que elaborar a planta da biblioteca em uma folha A3, considerando as medidas informadas e locando todas as informações. Aqui, pessoal, é, não precisa fazer folha A3. Pode desenhar numa escala menor para caber numa folha comum A4. Essa folha aqui que a gente tem. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Aqui, ó. É, Folha A4, uma desse tamanho aqui, certo? Não precisa folha A3, que folha A3, bom, não sei que vocês façam questão, né? Um pouquinho mais cara aí, e geralmente não se vende ela unitário. Vende ela só no bloquinho. E se vocês quiserem fazer ela à mão, caso queiram fazer num aplicativo, num AutoCAD, também fica a critério de vocês. Mas podem fazer, pessoal, numa folha A4, só diminuir ali. Pode fazer em escala, pode fazer em escala ali, só para fazer mais ou menos mantendo a proporção, né? Só para ter o desenho mesmo. Aí aqui você pode fazer tudo mais ou menos em escala ali, manter mais ou menos a proporção. Eu vou mostrar aqui, pessoal, uma solução que eu tenho aqui, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho aqui, eu vou só parar de compartilhar aqui, vou mostrar minha solução para vocês aqui. Bom, só um minutinho aqui, pessoal.
Se eu gostar de morar em casa, assim. Em casa, o que eu fazia? Em casa, eu ia lá, casa que eu queria comprar, na verdade, era chave de Só um minutinho, pessoal. Vou baixar aqui os arquivos. Eu vou abrir ele aqui no MATLAB. Ou MATLAB não, no AutoCAD. Só um minutinho. Vamos lá, vamos lá. e ela tinha um churrasqueiro. E aí, nessa época, aí sim, certo? Chegava no final de semana, eu fazia lá, passava na cama, na cerveja. Piscina que poucas vezes eu pulava dela, né? Bom, então aqui, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela de novo, mostrar para vocês aqui minha solução aqui, ó. Bom, então o que que é o projeto da biblioteca aqui? Não sei se está muito bom para enxergar, pessoal. Bom, então a gente tem aqui 10 por 12, né? 10 por 12 aí de largura. Tem então o que que é inicialmente aqui? Eram duas salas, né? Que estava dividida aqui, né? Então elas estavam divididas mais ou menos aqui no meio. Aí o que que era a proposta? Derrubar e fazer então aqui. Então tenho as mesas, né? Então aqui eu tenho as mesas, a mesa da bibliotecária e uma mesa aqui próxima da bibliotecária, né? Então aqui eu meio que espalhei essas mesas aqui e esses quadradinhos aqui, pessoal, o que que eu fiz? Tem duas formas de você representar o seu ar-condicionado aqui. O que você pode fazer? Pegar um bloco pronto que tem no fabricante. Então, se você for lá no site da Midea, em vez de você for no site da Midea aqui, ó. Aqui, ó. Vou aqui no site da Midea, vou pegar um ar-condicionado aqui piso-teto. Aqui, ó, ar e climatização. Categoria, deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um piso-teto aqui. Ver se eu acho um piso-teto aqui. Ver se eu acho aqui 18.000. Vou pegar aqui um ar piso-teto. Aqui, ó. Piso-teto. Vamos ver aqui, ó. Piso-teto. Aqui, ó. Piso-teto. Vou pegar um qualquer aqui, pessoal. Vou pegar esse aqui de 36.000, só para... Deixa eu colocar aqui desenho. Piso-teto CAD. Só ver se tem aqui. Tem aqui, pessoal, ó, esse bloco aqui, piso-teto inverter. Tem uns desenhos aqui, ó. É só fazer o download. Aqui eu tenho um da Trainer, então só um.
Isso. Eu não consegui não, pessoal. O que que eu fiz basicamente? Se você buscar aqui, a gente acha o tipo aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui é do AutoCAD. Deixa eu ver se eu acho aqui, bloco CAD 3D. Deixa eu ver se eu consigo baixar um aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho, ó, eu tenho a visão por baixo e tem aqui também, ó. Então você pode pegar um aqui, ó. Você pode fazer, transformar ele em bloco, ó. Você pode ele transformar em bloco e ficar fazendo o deslocamento dele dentro. Se quiser colocar só um retângulo, o que que eu fiz? Eu só simplifiquei. Peguei um retângulo e coloquei como total. Só para pegar a dimensão mesmo e fazer mais ou menos essa solução aqui. Certo? Então, pessoal, vocês podem estar fazendo. Aí eu peguei todos aqueles detalhes do desenho. Então, por exemplo, as mesas, aqui a janela, né? Aqui a porta, a janela, tá vendo? Eu fiz conforme todas as dimensões que pediram lá. Né? Então, eu coloquei aqui em escala, né? Fiz aqui, né, para ficar dentro do especificado. Ok, pessoal? Com relação aí à atividade em si, alguma dúvida aí, questionamento? Certinho, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Eu cheguei agora quase nesse instante. Essa é a primeira atividade, é? Não, essa aqui é a segunda da UC, Thiago. É, é uma parte da biblioteca. Depois aí, se você quiser assistir aí o início da aula, que eu falei, tá bem aqui, ó. Que vocês vão fazer é uma biblioteca, são duas salas, né? O que que é a proposta? São duas salas, né? Lá tá dando o passo a passo, são duas salas que estava dividida aqui que vai transformar em biblioteca. Aí a biblioteca, ela tem as janelas, né? Tem janelas, tem as portas, né? Tem uma porta, tem janelas. Aí tem as mesas, né? Então tem mesas aqui, uma mesa maior e a mesa onde está a bibliotecária. E além disso, tem os dois aparelhos de ar-condicionado, que aqui eu coloquei em vermelho, que é onde você vai selecionar onde vai colocar melhor aqui o ar-condicionado, né? Mas esse projeto ele pode ser feito manualmente, ou professor, tem que ser no AutoCAD? Pode ser feito à mão, sem problema. Lá, se você for olhar depois lá na proposta, tá pedindo para fazer uma folha A3. Não, eu não vou exigir isso. Você pode fazer numa folha A4. Não precisa ser rigorosamente as medidas. Pode fazer ele mais ou menos em proporção, só para você manter a proporção mesmo. O importante aqui é só para ter uma noção mesmo básica do desenho, só para não, certo? Só para manter noção de proporção, certo? Não precisa ser nada com extremo rigor, não. Ok? Professor, boa Ótimo. noite. Boa noite, pode falar, Valtemir. Professor, em relação à posição aí das evaporadoras, necessariamente não precisa ficar na mesma posição que o senhor colocou, não, né? A gente pode Uhum. relocar para outro local em cima Pode, da... pode, pode, do jeito que você achar melhor aí, se já tiver uma experiência onde você acha que fica melhor, pode colocar aí. Eu pensei aqui mais ou menos no meio, mas pode ser em outro lugar, pode ser nas outras pontas aqui opostas. O que eu pensei, mais ou menos no meio aqui, indo pelo comprimento, né? Mas pode ficar do jeito que você achar melhor aí, sem problema. Tranquilo. Certinho? Aqui é só o que eu falei, é uma sugestão. Foi assim, foi o que eu pensei, né? A partir das informações lá que foi dando, eu fui montando mais ou menos ali. Não, então, se é sala, o que que eu pensei? Bom, se é uma sala, as salas são mais ou menos iguais, meio espelhada, né? Então tem uma porta aqui de um lado, provavelmente teria uma porta do outro, aí uma parede aqui, né? Então derruba a parede, faz um salãozão só. Aí as mesas eu pensei mais ou menos
espalhadas ali. A bibliotecária, né? Isso eu pensando numa biblioteca, né, pessoal? Cada um ali tem uma imaginação de como é, né? Então é como a gente imagina, né? Como a gente não está fazendo um projeto rigoroso aqui, é só para ter uma noção mesmo de posicionamento, onde vai ficar. Porque como é um piso-teto, né, pessoal? Só mais ou menos a gente tem uma noção onde vai ficar. Não, vai ficar mais ou menos aqui, não vai ficar no canto, não vai ficar no piso, né? Como é piso-teto, vai ficar tanto no piso quanto no teto, né? Então não tem problema nenhum. Ela fala, o condensador aqui tem que ficar próximo, né? Para a gente não gastar muita tubulação. Então coloca, né? Aqui é só, como diz ali, aqui, pessoal, é um esboço, né? Que se é um projeto à vera, aí tem outras considerações, né? Aí tem mais coisas a serem consideradas aqui, é mais para a gente ter uma noção mesmo, né? Então a gente faz tipo um esboçozinho mesmo, um croquis. Tanto que o evaporador aqui, ó, você podia pegar um desenho, você pode pegar um desenho pronto, igual o que eu mostrei ali, né? Igual que tem aqui, né? O evaporador em um desenho esquemático. Eu só peguei mesmo as dimensões máximas, né? Que é o máximo que ele vai ocupar ali, isso para ter uma noção mesmo. Por isso que eu nem me preocupei, por exemplo, de pegar um desenho aqui todo detalhadinho do evaporador, porque não é o caso, né? A gente aqui está só querendo olhar mais ou menos posicionamento, né? Nem tanto a instalação à vera, né? Precisa O que? fazer legenda também, professor? Não, aqui se você quiser fazer, fica a critério. Quem perguntou? Só para o Roberto? Foi, É, foi. fica a seu critério, Roberto. Se você quiser fazer, ótimo. Se quiser também não vou ter esse rigor todo, não. Aqui eu coloquei só para efeito prático mesmo aqui, só para eu mesmo treinar aqui. Tá meio, quando eu fiz aqui, tá meio enferrujado no AutoCAD, foi só para dar uma treinada aqui mesmo. Mas se quiser, também fica à vontade. Certinho, pessoal? Mais alguma dúvida? Não. Certinho, pessoal? Bom, Professor, opa, quem Vai. perguntou? Quem perguntou? Sandro, Jefferson? Sandro. Sandro? Pera aí, Sandro, então fala primeiro, depois fala aí, Jefferson. Pode falar, Sandro. Pronto, professor. É a questão do. Eu queria saber essa atividade. Eu fiz só a primeira da primeira SAP, que é o desenho do case. Esse aí eu não tinha Sim. feito, não. E o prazo dele de entregar até quando? Não, esse pode deixar até o final da unidade de circulagem. Esse aqui, como eu falei para vocês, essa unidade ela tem um pouquinho mais de tempo. Vocês olharem aqui, ó, deixa eu só mostrar aqui o índice. Ela vai até fevereiro. Isso, ela vai até fevereiro. Vai dar um errinho aqui. Só um minutinho. Vou mostrar aqui. Só um minutinho. Tá vendo? Ele vai até o dia 4 de fevereiro. Então tem um tempinho a mais aí que dá para vocês fazer, certo, Sandro? Aí tá Certo, mais, professor. já tá Obrigado. com um pouquinho mais de tempo aí. Quem mais? Obrigado. Jefferson, pode falar aí. Depois o Christopherson. Pode falar, Isso. Jefferson. Professor, no caso, tem umas atividades aí de informática ainda que eu não consegui enviar e eu tinha até reportado essa situação aí com o pessoal do lado do Senai, entendeu? Eu tinha até falado com o senhor aí, se eu não me engano, o senhor mandou um link para mim, mas eu não consegui enviar de jeito maneira alguma, eu não consegui enviar. Não conseguiu? Eu acho que ainda tá aberto, Jefferson. Mas assim, Tá, se você quiser, se você o de quiser informática depois. ainda está aberto, sim. Não tá aberto, lá tá tranquilo ainda. Até falo também expanda aos demais, que quem tiver ainda para colocar lá, pode colocar. Pode inserir atividade lá também. Das outras também, de metrologia, certo? Aí, Jefferson, se você não conseguir em hipótese nenhuma, envia os arquivos aí para o meu privado lá do WhatsApp, eu dou um jeito depois de inserir e colocar a nota para você lá. Pronto, tá bom. Aí depois o senhor. Eu acho que eu tenho o seu número, se eu não me engano. Aí a gente. Eu tô lá no grupo lá, e se você quiser me puxar lá no Mesmo, não, tá vendo bicho? Pronto, tranquilo, tranquilo. Eu vou fazer isso assim. certinho, aí pode fazer lá qualquer coisa, só me fala, me acena lá, fala o nome lá, só para eu poder Pronto, falar qual que é o número da turma aí, que aí eu te localizo lá e eu insiro lá. tá bom, tá certo. Certinho? Christopherson, pode falar. Professor, boa noite, né, primeiramente. Boa noite.
Projeto aí, a gente pode fazer, desenhar as cotas, tudo especificamente, cada detalhe de janela, ar-condicionado, e etc. Olha, a janela só se você quiser, porque a janela ali já tem as dimensões, né? Se você quiser colocar só do posicionamento mesmo do ar-condicionado, onde você vai deixar ele mesmo, aí dá as mesas ali, só para ficar mais ou menos um layoutzinho, mais ou Isso, menos ali arrumado, pode ser, pode, não precisa colocar todas as dimensões, não, só que as dimensões da sala, né, que é 10 por 12, né, como tá falando ali, né, até uma falha minha ali, foi um erro até que eu acabei de perceber. É porque como eu fiz em escala, as medidas está tudo errado aqui. Depois eu tenho que ter que alterar isso. Tá vendo que a área tá errada? Porque eu fiz na escala menor, justamente para poder caber, né? Aí a escala que eu mudei, então tá com outro número aqui, tá vendo? Tá foi 24,15. Então depois eu tenho que alterar isso. Tá vendo? Ó, tá vendo? Tá 10 aqui, ó. 10 aqui, na verdade, tá 24. Tinha que ser 12 aqui, né? Ok, pessoal. Mas não precisa colocar todos os detalhes, não, Christopher. Bom, só mais ou menos aí, eu sou meio principalmente a pos... detalhista, Não, essas mas coisas. aí fica, pô, pode fazer o jeito que você achar melhor aí, viu, Christopher? É isso aí, Pô, certinho? Jonathan, pode falar, Jonathan. Ô, professor, não escutei muito bem, mas qual o prazo para estar entregando essas atividades? Essa unidade curricular, Jonathan, ela vai até o dia 4 de fevereiro, mas se você puder entregar antes aí, tá melhor. Perfeito, perfeito. Certinho? Aí só Tranquilo. o 4.2 é o limite aí, mas puder antecipar aí até para não acumular, né? Que lembra que eu falei para vocês, o que dá problema é ficar acumulando. Acumular muita atividade, você pode ver que as vocês vão iniciando ali, uma vai ficando já, né, sequencialmente, aí à medida que você vai acumulando atividade, vai ficando um pouco mais sobrecarregado, né? Certinho? Mais alguém, pessoal? Perguntar alguma coisa? É, Bom, pessoal, então eu vou mostrar aqui. Então, o que que a gente está lidando aqui? É um desenho arquitetônico. Bom, mas a gente vai ser arquiteto? Não necessariamente, mas supondo aí, né, que a gente está lidando com a refrigeração e as instalações, né, são feitas em instalações prediais, né? Então, seja um comércio, seja uma residência, seja uma indústria. Então, a gente tem que ter uma noção desse desenho arquitetônico, né? Saber o que que é, por exemplo, o que é parede, se a gente está lidando com prédios, né, onde é uma laje, onde vai ser um pilar, né, onde vai ser ali uma coluna, né? Então, por exemplo, a gente quanto trabalhando, por exemplo, se for projetista de ar-condicionado, estiver instalando um ar-condicionado, e ele for daquele tipo dutado, né? Então, beleza, Vamos passar um duto por dentro de uma laje de um prédio. Então, a gente tem que saber a localização, por exemplo, onde está as tubulações de água, de esgoto, onde está um pilar, né? Então a gente tem que saber ler ali o desenho para a gente poder fazer o duto correto, né? Onde está passando uma fiação, né? Algo nesse sentido. Então a gente sabe que tem vários elementos dentro de um prédio ali, né? De uma edificação, né? Então tem o próprio sistema de ar-condicionado, tem as instalações elétricas, tem a tubulação de água, esgoto, né? Então tem N elementos, né? As próprias vigas, né? As estruturas de sustentação do meu prédio, né? Considerando um prédio, da minha casa também, né? Pode falar, Christopher. cada planta baixa de projeto elétrico, de hidráulica e Não, projeto não, não, Christopher, assim, a gente não, aqui, como eu falei para você, o intuito nossa, desse desenho, pode a falar. questão de passagem de tubulações, hidráulica, um Não, mas, projeto é, que é, tinha aparecido nas plantas baixas, perdão, Christopher, acabou que eu não te compreendi, ficou picotando, se puder repetir aí. tem a legenda nas plantas baixas, né, de projeto elétrico como hidráulica, né? Sim, Aí a gente fica mais espelhado para não, por exemplo, para não ficar uma tubulação de hidráulica. Pelo projeto a gente já fica mais atento, né?
Não, sim, aí, por exemplo, quando você vai fazer a instalação mesmo, a gente tem que ter, né? Tô falando, se for um dutado, né? Agora, se for uma instalação simples, né? Como, por exemplo, esse exemplo aí da atividade é um piso-teto, né? Então, um piso-teto, você vai preocupar mais ali é o lugar da parede, onde você vai instalar ali o suporte, né? Da evaporadora. Do lado de fora, onde você vai instalar ali para nivelar certinho ali é o condensador. Onde você vai furar, ver se não tem uma tubulação ali de água, né? Alguma coisa nesse sentido ali, né? Fazer próximo de uma instalação elétrica, por exemplo, você fazer a instalação elétrica do próprio evaporador, né? Instalar um disjuntorzinho ali, uma parte elétrica, sem ter necessidade, por exemplo, se estiver muito longe, você fala, ixi, e agora? Aí você tem que levar em consideração isso, né? Aqui é mais simplificado, né, gente? Aqui só para ter a noção do desenho, né? Aí quando vai instalar a Vera mesmo, é considerar algumas considerações aí, né? Aqui é só mesmo para questão de posicionamento, uma noção mesmo do desenho. Bom, então, pessoal, nessa parte arquitetônica a gente tem que ter vamos dizer assim, essa noção, né? Dos elementos, né? Então, os elementos de uma planta baixa, pessoal, basicamente, de um desenho arquitetônico, o que que é? São as paredes, né? Então, vou pegar ela aqui, né? Bom, então se a gente estiver lidando, por exemplo, com prédios, né, a gente tem os pavimentos, né, então uma planta baixa do pavimento do térreo, do piso, dos andares, né, então a gente vai colocando andar por andar. Tem as escalas, né, então geralmente, pessoal, na escala de planta baixa, a mais utilizada é essa daqui, ó, a gente chama de 1:50. A gente reduz 50 vezes, né, que a gente sabe que naturalmente não tem como a gente representar em tamanho natural um prédio, né, uma casa, por menor que ela seja, né? Então, a maior folha que a gente tem disponível para um desenho é uma A0. O mesmo A0 a gente não consegue ainda colocar uma 1 por 1 ali, né? Então a gente reduz ali 1:50. É uma redução de tal forma, pessoal, que eu também então não perco muita informação sobre o projeto, né? Então, eu não reduzo muito, né? Então, uma redução ali aceitável para eu não perder detalhes, né? Detalhes construtivos da minha obra, né? Do meu projeto arquitetônico. Bom, então, quais são os elementos, né, pessoal, que a gente tem que ter numa planta baixa? Os elementos construtivos, né? Que são as paredes, elementos estruturais, né? Então, a parede é o elementar, ali também as aberturas, né? Então, se é uma edificação, tem que ter uma porta, janela, portões, né? Tem que ter o piso, né? Piso e componentes. Então, se é nível único, ou você vai ter degraus, rampas, né? Escadas, né? Então, por exemplo, na casa comum ali, né? A gente sabe que, por exemplo, no banheiro tem aquele rebaixozinho, né? Tem um pequeno rebaixo ali, onde é a área do banheiro ali, onde é o chuveiro, né? Chuveiro com o ralo do banheiro, onde vai ter um certo desnível para a água escorrer naquele ralo, né? Então ali é um rebaixo, né? Cozinha também vai ter um desnível, né? Os equipamentos de construção, né? Então, onde vai estar os aparelhos, por exemplo, armário, lareira, né? Então, já para ter uma noção de posicionamento desses equipamentos, né? Desses elementos, né? Do meu da minha edificação, os aparelhos elétricos de mau porte, né? Então, geralmente fogões, aqueles que ficam mais fixos, né? Então, como é fogão, geladeira, máquina de lavar. E, como eu falei também, os elementos de importância que não são visíveis, né? Como eu falei, são aqueles que não são visíveis, por exemplo, dentro da edificação, mas, vamos dizer assim, naqueles bastidores, né? Então, são os dutos de ventilação, os reservatórios, tubulação, enfim, né? E, além disso, a gente tem que ter o nome, né? O nome do compartimento, a área útil, né? Então, qual que é a área, por exemplo, daquele quarto, qual que é a área, por exemplo, daquele banheiro, qual que é a área da sala, né? Então, as outras informações. Bom, então também tenho formas, pessoal, de representar minhas paredes, né? Então, para cada tipo de material que eu vou fazer a minha parede, né? Eu vou representar ela no meu desenho, né? Então, tem esse aqui para representar uma parede de alvenaria. Esse tipo aqui eu represento uma parede feita de concreto.
Esse tipo aqui, se for uma parede de pedra regular, para esse outro, se for de uma pedra irregular, se for feito de madeira, é dessa forma, de madeira dupla, tem um dessa forma aqui, né? E além disso, até variação na cor, né? Então, por exemplo, se eu fazer uma linha mais espessa, né, é uma parede alta. Se for uma linha menos espessa, então aqui, ó, paredes baixas, né? Então, parede que tem menor de 1,50 m não são cortadas pelo plano, né? Então, por exemplo, o que que é a planta baixa, né? A planta baixa é um corte, né? Então, é uma vista superior, né? Então, é como se eu estivesse olhando minha casa de cima e eu faço um corte acima de 1,5 m. Então, eu faço uma medição de 1,5 m e passo um corte ali. Esse 1,5 m, quando eu faço o corte, eu abranjo uma parte da janela, da porta. Se tiver vamos dizer assim, um parapeito, algo sentido, que é mais baixo, ele não pega no corte, né? Então ele não representa, né? Não representa ele de forma, vamos dizer assim, mais visível. Então, ou seja, a parede que é contemplada ali no corte, ela faz com um traço mais espesso. E aquele que não é contemplado no corte, como está aqui, ó, é chamado de parede baixa, então ele não é contemplado. Geralmente uma bancadinha, algum desnível ali, não é pego, né? Bom, como eu falei também, né, dentro do meu elemento a gente tem os desníveis, né? Os desníveis ali, geralmente no desnível por exemplo, de uma garagem para casa, né, para o interior da casa, do banheiro, né? Então tem esses traços, né? Então, como por exemplo aqui, né, o desnível. Os elementos em projeção, né, nesse caso aqui, ó, é, representar o telhado, né? Então, o meu telhado ele tá acima do 1,50 m, mas de qualquer forma ele existe ali. Então, o que que eu utilizo? Esse tracejado para dar mais ou menos a localização que é o chamado beiral, né? Beiral de cobertura, né? Então, tem a projeção dele ali. Bom, as esquadrias, né? Que geralmente é porta e janela, tem uma forma que pode se apresentar assim, que é mais simplificado, ou assim, né? Que é como se fosse aquelas folhas para correr. Então você pode representar dessa forma. Bom, aqui a gente tem a porta, ó, então mais ou menos aí peitoril, sentido de abertura, né? Então uma forma de como fazer o desenho. O tipo de esquadria, né? Então tem aquela porta que ela abre assim, né? Que é aquela de pivô, as portas comuns. Tem aquela pivotante de eixo central, né? Que ela é no meio, ela fica no meio ali, então ela pivota centralmente. A gente tem de correr, né? Então tem aquela porta de correr que ela fica interna ou externa, né? Então aquela que fica interna à parede, e aquela que fica externa, né? A gente tem aquela pantográfica, né? O camarão asanfonada. Então aqui é só para mostrar mesmo os tipos aí, né? Da mesma forma, janelas, né? Então tem a janela. Então eu tenho essa forma, ó, posso representá-la com detalhamento, como eu fiz aqui, ó. Aqui eu representei ela mais detalhada, ó. Ver se eu tenho um exemplo aqui, ó. Perdão, aqui eu fiz a porta, tá vendo? Fiz ela dessa forma aqui, ó. Aqui no caso uma porta de correr, né? Aqui a janela eu fiz mais simplificado, eu fiz só ela como se fosse o vidro aqui, né? Esquadria. Bom, então aqui, pessoal, e também, né? O texto, né? Por exemplo, quando eu estou lidando com diferentes ambientes, eu tenho que colocar também qual que é o ambiente, né? Então, se vocês observaram, por exemplo, eu tenho uma sala, eu tenho que falar qual que é o ambiente e qual que é a área, né? Então, qual que é a área desse meu ambiente. Aqui, pessoal, tem geralmente a dimensão das janelas, né? Então, por exemplo, é uma janela 60 por 60, 1,5 de altura. Essa aqui, por exemplo, é 1,30 m por 1,20 m, né? Com uma altura de 90 centímetros, né? Então, ela fica a uma altura de 90 centímetros da parede, né? Então, esse último número aqui é a altura que ele está em relação à parede, né? A gente tem a dimensão geralmente com a altura da parede. Aqui, como eu falei, né? Por exemplo, o banheiro tem um desnível aqui, ó. Então, tem um traço mais fino.
o nome do ambiente com a sua respectiva área, né? Tem também a forma de representar os pisos, né? Então, chamado piso frio ou piso especial, né? Também as linhas para representar um desnível, né? Também aqui nas soleiras das portas, né? Então, tem o traço aqui, só para mostrar mesmo para vocês aí, pessoal. Só para mostrar de forma rápida aí. Bom, com relação à cota, né, pessoal? A cota também segue aquela norma, da mesma forma para qualquer outro tipo de desenho. Então, para arquitetônico também não é diferente, é a 10126. E para desenho arquitetônico também segue a M6492, que é para projeto de arquitetura. Então, eu tenho a linha de cota, a linha de extensão, né? Então, tem aqui, ó, por exemplo, eu tenho a linha de cota, a linha de extensão, a finalização e a cota propriamente dita. A gente tem a unidade, né? Então, ela geralmente na arquitetura é em metro ou em centímetro, né? O dimensionamento das esquadrias, então, é altura por largura, né? E o peitoril, né? Como eu falei, é o tamanho, né? O tamanho e a altura que é em relação à parede, por isso que tem aquele, por exemplo, a largura e a altura, mais a altura dele de peitoril, né? Também tem para questão para referência de nível e o tamanho do texto das cotas, tá vendo? Então, lá, a cota da parede, ó, ele é 0,11, as dimensões da janela é 0,11, da porta 0,09. Então, tem um exemplo aqui, certo? Bom, e aqui, pessoal, a gente tem um passo a passo, né, para fazer uma planta baixa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, pessoal, são as paredes, né? Então, eu preciso achar a dimensão máxima, né? Então, a primeira coisa que eu faço é aquele retângulo, né, por assim dizer, né? Então, são as linhas horizontais, verticais, inclinadas e curvas, né? Eu coloco o retângulo porque é o padrão, né? Depois eu faço as aberturas, né? Então, primeiro eu faço aquelas dimensões básicas, depois eu vou localizando as portas e as janelas e fazendo os cortes, né? Então, assim eu faço os devidos cortes, né? De onde vai entrar as janelas. Depois eu faço os desníveis, né? Então, onde tem degrau, né? Rampa, soleira, né? Soleira, onde está, por exemplo, as portas e linha de transição de piso. Depois, ó, eu vou eu vou fazer as linhas tracejadas, por exemplo, dos beirais ou das marquises, né? Então, onde está indo o alcance, por exemplo, do meu telhado, né? Então, até onde vai o telhado. Vou fazer isso de forma tracejada, né? Depois eu vou representar as esquadrias, né? Então eu fiz aquele corte para as esquadrias, né? Então seja janela ou porta. Agora sim eu vou fazer a representação deles, vou desenhar eles nos seus respectivos locais, né? Posições. Aqui, pessoal, quando não se convenciona a porta, né? A gente faz isso meio por lógica, né? O pessoal da obra, o que que faz? Bom, a porta geralmente é naquele vão menor e a porta sempre abre para o sentido da parede, né? Então, isso é meio padrão, né? A gente usa isso até meio com lógica. Geralmente as janelas, se também não tiver assim uma exigência, geralmente a gente coloca no meio, né? No meio na parede, óbvio, voltado para fora, né? Da janela. Então, são alguns padrõezinhos que a gente acaba colocando por intuição mesmo, né? Por questão lógica mesmo. Depois eu faço a representação esquemática de circulação vertical, né? E se eu estiver lidando com um caso de mais de um nível, né? Edificações, né? Então, por exemplo, elevador, escada, né? Depois eu faço a representação dos equipamentos fixos de banheiro, que geralmente é pia, vaso sanitário e chuveiro, né? Então tem essas representações aí. Depois eu represento os principais equipamentos de serviço, como falei aí, dependendo da área de serviço, churrasqueiro e outros áreas que tiverem aí, né? Coisa fixa. Fiz esse detalhamento, agora eu coloco o nome e a área dos compartimentos, dimensões das esquadrias, né? Então, o ambiente eu coloco o nome com a sua respectiva área, bem como aqui as esquadrias, né? Qual o tamanho delas e o tamanho de peitoril, né?
Depois eu faço os pisos, né? Represento o piso fazendo esquadria, então chama de piso frio, né? Depois representa as cotas, né? Então, enfim, eu vou fazer a cotagem, né? Por exemplo, tamanho da espessura de parede, as principais dimensões, né? Detalhes, né? Fazer um corte de detalhes se realmente tem necessidade, você faz e depois coloca os textos complementares, né? Então, por exemplo, algum tipo de corte, um desnível, tamanho de piso, enfim, aí já é algum detalhes aí, caso ache necessidade. Então aqui, pessoal, é um passo a passo mesmo, né? Para quem nunca fez mesmo aqui tem esse passo a passo bem básico. Se vocês seguirem aqui, vocês conseguem até resolver essa atividade também de uma forma bem tranquila. No nosso caso aqui, pessoal, muitos passos aqui, vocês vão até, bom, como é bem simplificado, vai ter alguns passos aqui, vocês vão até pular ele aí, certo? Se quiserem usar também aí, rever o meu vídeo, quiser usar o meu aí como exemplo, também pode, fica a critério de vocês. Só quero que vocês tenham a noção mesmo, básica mesmo do desenho, para ter uma noção mesmo. Aqui é a parte básica, pessoal, que a gente ninguém vai fazer ainda um projeto, nada desse sentido, não. Ok, pessoal, alguém tem alguma dúvida, questionamento? Tá tudo certo, pessoal? Questionamento, dúvidas, tudo certo? Bom, pessoal, então, não tendo dúvidas aí, eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiverem, então, alguma dúvida, questionamento, me procure, pessoal. Vocês têm aí meu contato, tô lá no grupo também, quiser me chamar no privado, fica a critério de vocês, pessoal. Perto de vocês aí, vocês me podem, vamos dizer, me perturbem. Eu tô aqui, eu deixei o meu contato no grupo lá. Não tem problema, pessoal, me procura. O pessoal que me procura aí sabe, ó. Que me procura no privado e pode ser que eu dê uma demoradinha para responder, mas eu respondo lá, respondo vocês prontamente, ajudo vocês no que for impossível aí, ok? Contem comigo aí para precisar, pessoal. Essa eu vou desejar a vocês aí uma boa noite aí, um Feliz Natal aí, né? Um ano novo, Pô, feliz ano novo para vocês aí. Ok, pessoal, fiquem então todos com Deus e até a próxima. O senhor também, professor. Está muito bem explicado aí. Obrigado por mais Tchau, essa tchau. aula. Por nada, pessoal. Tenta fazer o nosso melhor aí. Tiver alguma dúvida, questionamento, pessoal, pode me procurar aí. Estou aberto a sugestão. Quiser falar aí, pessoal, estou aí à disposição de vocês. Tá aí meu contato. Fique à vontade aí. Ok, pessoal? Então, boa noite a todos aí. Até a próxima. Feliz Natal aí. Feliz Ano Novo a todos. Tchau, pessoal. Boa noite, professor. Valeu, professor. Falou, pessoal. Até a Tchau. próxima aí. Feliz Natal para você e sua Próximo. família. Você também aí, Miguel. Tchau a todos aí.